O governador eleito Mauro Mendes já anunciou que vai assumir o governo do estado em janeiro, com as finanças de Mato Grosso totalmente desequilibradas. O que as equipes de transição discutem hoje é corte de gastos, redução de despesas e daqui a pouco também vão começar a discutir sobre aumento de receita. E hoje, aqui no Jornal do Meio-Dia, nós vamos conversar com o vice-governador eleito de Mato Grosso, que é o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pela oportunidade. Situação de Mato Grosso, situação principalmente aí a situação financeira, a situação das contas públicas é muito difícil. Pelo visto, sim. Não se sabe exatamente o número porque falta transparência, falta exatidão, se escuta várias versões. Mas nós, pelas pesquisas que estamos fazendo com a equipe de transição, imaginamos que seja entre 3 e 4 bilhões de reais as dívidas vencidas e não pagas. Essas dívidas aí são dívidas de curto prazo. Vencidas, todas vencidas e não pagas. O prazo médio de inadimplência é 240 dias. E onde é que dá para cortar gastos, primeiramente, vice-governador? Bom, na máquina, no custo da máquina. Na máquina é a diminuição da estrutura do organograma. Eu acredito que 50% das secretarias serão fundidas ou eliminadas, ou extinguidas. Os cargos de confiança, que na minha opinião também 50% são dispensáveis. Nós podemos economizar a partir do Palácio, com viagem e fretamento de avião para ir a Brasília. Quer dizer, não é muita coisa, mas são sinais fortes que nós queremos dar que as coisas mudaram. O governador não precisa utilizar tanta liturgia. Nós podemos fazer do jeito que a gente faz hoje, como empresário ou como prefeito, que ele já foi de Cuiabá ou de Lucas, sempre dando um jeito, voo de carreira, ou também podemos ir com carro, ou, enfim. Além disso, existem muitas oportunidades de economia em todas as áreas. Má qualidade do gasto, né? Compra de medicamentos, por exemplo, nós faremos através de um consórcio que vai licitar toda a necessidade do Mato Grosso. E os municípios vão fazer adesão a essa compra, economizando 30%, 40%. O que é importante é gerar economia pública, não só para o Estado. Nós queremos liderar um movimento de governança e boa gestão, onde os municípios sejam contemplados. Agora, cortar a metade das secretarias e reduzir em torno aí de 40%, 50% dos cargos comissionados significa o seguinte: a máquina pública está inchada demais. Eu diria Gasta o que não pode gastar. Desgovernada, sem muito cargo, sem função. O cargo sem função é a pessoa recebendo todo mês sem entregar nada. Eu estou falando aqui de cargos de confiança. Quanto aos servidores concursados, efetivos, nós precisamos fazer um acordo, né, fazer um pacto de mutirão por Mato Grosso e que temos que chamar essa força de trabalho para essa nova ordem que a sociedade nos deu, que é desempenhar uma função de Estado servidor, ou seja, ser mais eficiente, um custo menor e entregar os serviços públicos no lugar e na qualidade que o cidadão precisa. Otaviano Pivetta foi eleito vice-governador junto com Mauro Mendes. Já tem o cargo de vice, mas não deve ter nenhum outro cargo na estrutura administrativa do governo. Qual será a função de Otaviano Pivetta pela ótica de Mauro Mendes? Ou pela ótica do senhor também? Bem, o que eu tenho palavreado com o Mauro é que nós vamos definir núcleos de secretarias e eu devo coordenar um desses núcleos que o governador me atribuir, baseado na experiência que eu tenho, baseado no que eu posso desempenhar e servir o meu Estado.
Sem uma função específica, sem ser secretário de nada. O que está, desde a transição, a sinalização é essa, né? O Mauro é o coordenador, eu sou o vice, e nós temos um grupo de pessoas debruçadas sobre os temas específicos com a nossa coordenação. Isso significa que eu sou o vice desde a coordenação. Na ausência do Mauro, o pessoal se reporta a mim, também para se comunicar com a sociedade, essa incumbência ficou dele e minha também. O que nós combinamos é isso, que nós vamos escolher alguns setores estratégicos em que eu me encaixe com o que eu aprendi na minha vida, para fazer o melhor pelo Estado. E ele, é claro, como governador, vai definir isso. O senhor falou em setores estratégicos e numa outra entrevista o senhor já tinha dito para mim o seguinte, que gostaria de contribuir com o Mauro Mendes pensando estrategicamente o Estado. Isso aí passa aí pela infraestrutura? Lúcio, nós temos 2 ramais ferroviários para viabilizar no curto e médio prazo, que é a FICO de Campinorte até a 158 e a Ferrogrão de Sinop a Meritituba. Nós temos a expansão da Ferro Norte, que deve subir de Rondonópolis para o lado de Paranatinga. Nós vamos atrás disso. A duplicação da 163, a construção das rodovias necessárias para baratear o escoamento das nossas safras e, portanto, reter mais riquezas no Estado. Isso tudo é estratégia. E nós temos também a capacidade de crescer economicamente, é uma taxa acima de 10% ao ano se nós fizermos o dever de casa. Então, vou me dedicar a isso, mas também a educação, a saúde, que são áreas carentes que precisam da nossa experiência e que, se o Mauro me conceder a oportunidade, eu pretendo me dedicar a essas áreas também. O senhor falou Ferro Norte de Rondonópolis subir para Paranatinga. Não passa por Cuiabá, então? Isso daí não vai ocorrer? Não, pode ter ramais, né? Nós temos que fazer a Ferro Norte já é uma ferrovia privatizada. Nós temos uma reunião já no dia 26 para tratar desse assunto com a Rumo, que é a concessionária da ferrovia. Eles que vão definir aonde que tem viabilidade econômica nesse primeiro momento. Nós não tiramos a expectativa de Cuiabá, mas pode ser no segundo momento, que um ramal para Paranatinga vai escoar a produção daquela região toda. E o ramal para Cuiabá é possível, não se descarta, mas tudo isso tem que ter viabilidade econômica. Nós não vamos iludir a população e dizer que vamos fazer, porque disso a população já está cansada, né? Tem que fazer o que é viável. Vice-governador, na eleição presidencial, o agronegócio de Mato Grosso votou e votou em peso, em massa, em Jair Bolsonaro. O senhor mesmo, antes da eleição, anunciou que votaria no candidato do PSL a presidente da República. Agora, o presidente eleito, ele se manifesta aí, criando problemas com um dos maiores parceiros comerciais do agronegócio aqui de Mato Grosso, que é a China. Isso preocupa, que é um grande importador de soja? Primeiro... Dizendo, olha, não vamos ficar aí só mexendo com commodities. E aí? Primeiro, Lúcio, não restou opção. Eu anseio por mudança, assim como você e todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros, não todos. Quanto às falas, eu sempre falei que os políticos têm essa habilidade de falar e às vezes falam aquilo que não precisava. Perdem a oportunidade de ficar calado. Mas, pelo visto, ontem já ele está revendo esses posicionamentos e está amenizando. É claro que nós não podemos romper com a China, que é quem leva daqui toda a nossa riqueza, a nossa produção e paga por isso. Quer dizer, se Mato Grosso tem essa razoável expectativa de crescimento, é por causa da China, especialmente. Qual o percentual, por exemplo, hoje, aqui no caso da soja de Mato Grosso para a China? Isso significa o quê em termos percentuais? O senhor tem esse número? Nós temos a balança comercial do Brasil. A China é o maior cliente do Brasil. Se o Mato Grosso é o maior exportador de soja do Brasil, eu imagino que possa ser canalizado toda a soja de Mato Grosso e, mesmo assim, não cumpre os contratos que a China tem com o Brasil. Mas os chineses têm demonstrado muito interesse, estão entrando no Mato Grosso, estão comprando empresas
estão trazendo recursos. Eu sou favorável à manutenção e à expansão das relações com os chineses, inclusive para eles investirem na infraestrutura, que é o caso da FICO, saindo pelo Pacífico aqui. Vice-governador, antes da gente encerrar, nós começamos falando nessa entrevista aqui sobre redução de gastos, corte de despesas, de secretarias, de cargos comissionados, mas precisa aumentar a receita. Existe espaço, por exemplo, para se rever os incentivos fiscais e aumentar um pouco a taxação sobre o agronegócio ou taxar aquilo que não é pago hoje, que é aquilo que fica no mercado interno? Eu acho que nós precisamos combater a sonegação, que existe em grande volume. Não sabemos exatamente quanto, mas sabemos que existe. Muitas empresas de fachada que abrem, fazem os negócios e fecham, deixando o rombo no Estado e ninguém mais... dinheiro, muito difícil de recuperar. Mas nós temos dois caminhos para escolher, para seguir. Eu acho que muita especulação está se fazendo em torno do aumento de tributação do agronegócio. A gente tem que simplificar. Nós temos FETAB 1, FETAB 2, tem que ser um FETAB só e talvez que incorpore o FETAB 1, FETAB 2 e sentar com o setor. O setor não é contra a taxação desde que o governo consiga explicar para onde vai. Não adianta nós chegar e impor mais. A sociedade não aguenta mais imposição, mais impostos. Então, o que nós precisamos é, primeiro, botar a ordem na casa, chegar, nós cumprimos com o nosso dever, o Estado está enxuto, está eficiente, está rodando. Agora, nós precisamos de recursos para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer infraestrutura, para construir escola boa, decente para todas as crianças e jovens matogrossenses, para pagar o servidor público produtivo e bem remunerado. Nós temos dois caminhos para fazer isso. Ou aumento de imposto, que eu acho muito difícil, ou tomar dívida para estruturar o Estado. E fiscalizar, não é, vice-governador? Por exemplo, Blairo Maggi, o ministro da Agricultura, disse que de toda a produção aí de Mato Grosso, principalmente da soja, 30% fica aqui no mercado interno. E isso teria que pagar imposto. Obviamente. Então falta fiscalização. Falta eficiência da Fazenda. Nós precisamos organizar a Secretaria de Fazenda, que tem corpo técnico capacitado, mas eu acho que está deslocado. Então, governar é isso. Governar é um desafio muito grande, é colocar as forças de trabalho que nós temos, que são parte do Estado, né? Os efetivos fazem parte do Estado que nós estamos assumindo. Nós temos que chegar respeitando os efetivos que são o Estado. Mas também convidá-los para um novo tempo em que todo mundo precisa se agachar e fazer um esforço para que nós tiremos o Estado dessa situação que está e colocar o Estado numa marcha de desenvolvimento constante de 10% ao ano, que eu acredito que é muito possível e nós queremos fazer isso. Vice-governador, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Um abraço.